Vivemos em um mundo cada vez mais conectado e tecnológico, onde uma série de informações e dados são processados por segundo. Nosso cotidiano é marcado pela inserção de softwares, equipamentos eletrônicos e o setor de tecnologia cresce de forma acelerada. Mas ainda é um mercado extremamente masculino. Diante dessa realidade, qual é o espaço ocupado por mulheres? Como podemos ser parte desse crescimento e superar a desigualdade entre os gêneros? Mulheres na tecnologia é o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente. Vai atrás da tua história, mas te tiro da memória até o prazo que eu me dei. Ei, não vacile comigo, perdoar já não consigo, já te perdoei 70 vezes 7, 7, 7, 7, 7, 7, mas o tempo vai passar quando eu chorar as águas do mar. Vou cansar de ser seu, eu seu. Aconteceu, acontecerá mais nada. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Roda de Mulheres. No programa de hoje, vamos falar sobre os desafios das mulheres no setor tecnológico. De acordo com a pesquisa por amostra de domicílio do IBGE, somos apenas 20% dos profissionais que atuam em tecnologia da informação. Como mudar este quadro? Para falar sobre o assunto, convidamos Melina Brito, diretora da Survey Chatbot Maker, Odecília Barreira da Silva Benigno, coordenadora do curso de TI da Estácio Ceará, Ana Carolina, analista de produto na Lynx Mercadap, e a cantora Alice Brasil, que vocês ouviram, essa voz maravilhosa. Então, meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer grande ter vocês aqui. Mas antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de citar alguns feitos tecnológicos realizados por mulheres da nossa história e que são desconhecidos da grande maioria da população. Você sabia, por exemplo, que o primeiro algoritmo a ser processado em uma máquina foi escrito por uma mulher em meados do século XIX? O nome dela é Ada Byron King. Grace Hopper liderou a equipe que criou o primeiro compilador para a linguagem de programação chamado COBOL. E se em 1962 o homem colocou o pé na Lua, deve-se a Katherine Johnson, que calculou equações complexas para garantir que a missão ocorresse com segurança. Esses são alguns dos milhares de nomes que foram silenciados pela história. E eu garimpei na internet um vídeo que faz um resumo da história de Ed Lamar. Ela inventou o sistema que serviu de base para os telefones celulares. Vamos ver e voltamos para comentar, pode ser?
acho a história dela fantástica, né? E a forma como ela descobriu, foi tocando piano com o parceiro, né? 50 anos depois dessa descoberta, que ela foi realmente dar o crédito para ela, porque até então eles não assumiam que pelo fato de ser uma atriz famosa, ela não queriam dar esse crédito para ela. É assim, a contribuição da mulher veio realmente bem de antes, né? Décadas e centenas de anos aí atrás. E a mulher sempre vem dando a sua contribuição, né? Apesar de ser um espaço ainda muito masculino, mas a mulher ela se destaca muito quando ela realmente se propõe a ser uma pessoa de tecnologia, um profissional de tecnologia, ela realmente se destaca. Não sei se pela nossa instinto de tentar as perfeições, né? Ser perfeito naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente faz, né? Mas, assim, eu acredito que hoje a gente tem que ter esse incentivo, trazer as mulheres cada vez mais para a tecnologia. Interessante, né? Que teve algumas décadas que as mulheres, elas estavam bem dentro da tecnologia. Acho que foi da década de 80 que isso aí começou a ficar mais escasso, não é? Exatamente. Lá pela década de 60, a gente via historicamente que as mulheres elas estavam ali no ambiente da tecnologia, na parte de engenharia de software, mas quando foi na década de 80 que começou a questão dos lançamentos dos videogames, os filmes também retratando homens como programadores, né, a área da tecnologia, acabou criando esse estereótipo de que a parte de tecnologia era mais voltado para homens, né, o marketing também muito em cima, videogame, computador é algo para homem, enquanto as mulheres foram, como a Melina estava comentando antes, né, divulgando mais coisas de casa. Então foi começando a partir aí da década de 80 que acabou tendo essa segregação, né? Coisas de homem, coisas mais tecnológicas, analíticas, e mulheres mais coisas femininas, né? Ditas femininas, coisas de casa. E a partir daí que realmente eu até vi uma reportagem recente que tem um gráfico mostrando a representatividade das mulheres na tecnologia. E a partir da década de 80 foi caindo, né? As mulheres acabaram não tendo esse estímulo, essa representatividade lá dentro e acabaram indo para outras áreas. Essa representatividade, ela é fundamental, né? Você vê lá no meados do século XIX, que a Ada, ela conseguiu o feito, porque ela tinha um exemplo dentro de casa. A mãe era matemática, a mãe incentivava. Então, essa questão da educação é muito importante. Com certeza. Eu ia só complementar aqui um pouco o que a Carol trouxe, né? Esse exemplo, né, de como era a realidade antigamente, né, sobre as mulheres dentro do meio tecnológico. E tem uma brasileira, que é a Karina, que ela tem até um programa chamado Nina Talks, né, que ela trouxe um TEDx dela exatamente esse movimento de mostrar a história das mulheres que fizeram história. Então, ela fala um pouco sobre cada uma dessas mulheres, até que você citou, Lana. E ela traz na apresentação dela uma fotografia de quando iniciou-se os cursos, né, de tecnologia, de informática, né? E nessa fotografia, ele é quase 80% composto de mulheres. E isso retrata muito o que a Carol falou. É antes desse período, onde lá na década de 80 a gente vê mudar essa realidade, né? Então, o marketing na década de 80, ele se empenhou realmente em criar uma nova cultura e ele contribuiu muito para essa segregação, para essa divisão, né? Mostrando mulheres que estavam perfeitas, que iriam se tornar desejos de outras mulheres, mas cuidando do lar, apresentando um produto doméstico, enquanto os homens que também iam se tornar desejos dos demais homens, se tornar aquele homem, né, da tecnologia, que está envolvido ali com um computador, uma coisa nova, a área de inovação. Então, ela trouxe muito isso, né, e eu gosto de citar ela porque hoje ela vem, né, representando esse espaço, né, no meio dos jovens, principalmente, impulsionando e levando os novos jovens também a buscar o seu espaço dentro da tecnologia. Ela vem sendo inspiração para diversas mulheres, né, é uma inspiração para mim também, ela é bem mais nova, mas eu me inspiro muito nela, porque ela vem abrindo esse espaço e desmistificando, né? Dizendo, olha, eu consegui, é possível uma mulher trabalhar com tecnologia, é possível eu conquistar o meu espaço também, mesmo que seja formado pela maioria de homens, mesmo que a gente passe por algumas dificuldades, né, que culturalmente é imposto. Então, é muito importante o papel de cada uma dessas mulheres. Então, um filme que retrata a história, por exemplo, né, da Katherine Jenks, né, como Estrelas Além do Tempo,
a importância de um filme desse, a importância de retratar para a sociedade a história dessas mulheres, ela é inestimável, porque a gente se espelha, a gente se inspira e todo o ao contexto, ver. né, do período, né, que você viu, do que elas sofriam, a questão do racismo. Eu, assim, colaborando com a fala das colegas, né, eu estou na área há um tempinho, né, desde 1990 que eu estou na área de tecnologia. Então, assim, a minha impressão de quando eu comecei é que eu sempre tinha que provar minha competência, certo? Então, assim, quando eu entrava na sala de aula, eu fui professora, fui analista de sistemas, fui gerente de TI. Então, sempre quando eu ia exercer a minha função, eu tinha que provar a minha competência, certo? Eu entrava na sala de aula, eu via o murmurinho. É uma mulher, a professora é uma mulher. Eu digo, pessoal, eu sou uma mulher. Eu, como gerente de TI, eu ia representar uma empresa. Eu queria falar com o gerente da TI dessa empresa, que sou eu, a gerente de TI sou eu, né? Então, assim, realmente, por ser um ambiente muito masculino há muito tempo, né? No passado, a gente tinha que provar essa competência. Hoje, graças a Deus, melhorou, né? Porque realmente tem os movimentos que vai realmente incentivando, né, a participação. Então, por muito tempo, eu tive que provar a competência para exercer a função, né? E quais os desafios, assim, os principais desafios que vocês consideram hoje para a mulher dentro da área tecnológica? Talvez realmente a área em que ela vai atuar, né? Às vezes, uma mulher que vai trabalhar com desenvolvimento de software, né? Talvez algumas alunas, né? Eu trabalho com educação, hoje eu trabalho na Estácio, e eu vejo que algumas alunas ainda preferem mais a parte de infraestrutura do que a parte de desenvolvimento, que trabalha mais com lógica, com cálculos, né? E algumas dizem, professora, eu gosto mais da parte de infraestrutura, de segurança da informação, de banco de dados, entende? Então, assim, às vezes pode ser a área que ela escolhe, né? Agora, assim, na visão de empresa, que eu já tive a oportunidade também de estar do lado de empresas de mercado, as mulheres hoje são muito bem-vindas, né? Porque a gente faz um trabalho muito bem feito, né? Tem um estímulo para trazer essas mulheres? Tem. Algumas empresas estimulam. Existe. Hoje a gente já vê um movimento, né? Por exemplo, eu sou uma das sócias da empresa, então a gente se empenha em buscar mulheres no mercado, porque a gente acredita muito que a diversidade vai trazer para a gente um benefício criativo e de execução que, se a gente tiver um time prioritariamente masculino, a gente não vai alcançar. Né? Então, assim, é muito claro para as empresas que a diversidade traz crescimento, traz inovação, traz criatividade. Então, as empresas hoje já exercem esse movimento de buscar trazer essa diversidade, né? E a diversidade completa, não só entre homens e mulheres, né? Mas quanto mais diversidade, melhor vai ser o desenvolvimento daquele time, mais fácil vão se encontrar soluções criativas para resolver os problemas, principalmente dentro da área de tecnologia. Então, já é algo muito fomentado, né? Pelo próprio mercado, né? E uma coisa interessante que a Odecília estava trazendo, né, sobre a questão dos desafios, né? Uma coisa que eu enxergo como desafio também do nosso espaço como mulher dentro da tecnologia é a nossa própria criação, né? A Odecília trouxe o exemplo de é a área que ela escolhe, fica naquela dúvida entre ser programadora mesmo, ou ficar na área de infraestrutura, ou ir para a área de qualidade, né? Então, assim, realmente isso é um movimento que acontece. A gente mesmo lá dentro da empresa viu isso acontecer, né? Quando a gente tinha mulheres iam mais para essa área, né? E os homens estavam ali mais no desenvolvimento, né? Pegando o código mesmo. Mas eu enxergo isso muito como uma criação. Eu sou diretora de marketing, né? E por conta disso eu tenho que lidar com diversos números, diversas análises, tenho que trabalhar o pensamento analítico, tenho que fazer integrações entre ferramentas, aprender um pouquinho de código também para poder exercer melhor o meu trabalho. E o que me dificulta para mim quando eu comecei a fazer isso? A minha própria criação. Eu não fui estimulada a desenvolver essas habilidades de primeiro desfazer aquilo que está feito para depois tentar refazer. Então, assim, eu não buscava entender o por trás das coisas, o por trás das ferramentas. E isso é muito natural da educação do homem e da mulher, da criança, né? Porque a criança ela é educada, porque aquilo ali não é dela. Exatamente. A menina, o que é da menina? Exatamente. É a bonequinha, que ela vai ter que cuidar, vai ter que saber como alimentar. E o menino não. O menino já tem aquela coisa de abre o carro e vê como é que funciona. Isso. Então, eu acho que essa coisa realmente tem que mudar para que a gente possa ver o nosso potencial também. Eu acho que teria que começar mesmo no colégio, lá atrás. Na base, né? Na base,
a estimular, porque às vezes você, por exemplo, as pessoas elas criam estigmas assim, a matemática é uma coisa muito chata, a matemática, eu não suporto matemática, virou até um clichê, né? Mas por quê? Porque as pessoas elas não entendem como a matemática você pode usá-la no seu cotidiano, a importância dela no seu dia a dia. Acho que quando você tem esse entendimento, você começa a ter um novo olhar. E o contrário também. Acho que foi tão interessante isso que você trouxe, porque assim, a matemática ela está presente em tudo que a gente faz, se a gente for olhar. E o costume, né? Homens são mais analíticos, mulher vai mais para o lado de humanas e tal. Né? Saúde, humanas. E é isso que eu acho interessante. Às vezes, para você resolver um problema lá dentro da tecnologia, o olhar de humanas traz um ponto que você não estava enxergando. E essa diversidade, essa capacidade, que eu vou dizer, capacidade feminina de perceber o todo muito mais facilmente, ajuda muito, contribui muito na execução do trabalho. Trazendo aqui o exemplo de novo da Katherine Johnson, porque eu admiro muito ela, me inspirou muito a história dela. Eu me pergunto, né? Tinha lá vários homens trabalhando. Por que era necessário que ela fizesse o cálculo das equações que ajudou realmente a colocar o homem na Lua, né? Por que não foi um outro homem que fez? Porque o olhar dela e o fato dela ser mulher e conseguir perceber coisas diferentes contribuiu para que ela conseguisse fazer um trabalho bem feito. E um trabalho diferente. Um trabalho que fizesse com que todos alcançassem o objetivo. Então, quando hoje a gente fala dessa diversidade e do quanto é importante a gente trazer cada uma das qualidades, das visões, a mulher foi criada mais assim, então ela vai ter características mais voltadas para esse lado, porque foi da criação. E a mesma coisa com E quando você junta isso, você tem uma coisa gigante, você tem inúmeras possibilidades, né? E aí cada um vai desenvolvendo um pouco mais, você vai trocando, eu vou ficando um pouco mais analítica, um pouco mais matemática, ele vai percebendo um pouco mais que precisa olhar aqui o todo, precisa ter um olhar mais aberto, e é assim que vai continuar. Acho que a Carol, que trabalha lá com produto, consegue trazer até um pouco mais, né, Carol? Dessa... Sim, com certeza. E quando eu migrei, né, para a área de produto, eu tive muito mais dessa vivência realmente na prática. E é muito interessante essas trocas, porque quando a gente tem essa diversidade, no time onde eu trabalho tem uma diversidade, tem desenvolvedoras mulheres, tem na parte de produto, tem mulher e tem o meu líder, né, um homem. Então é muito bacana presenciar essa troca, como a Melina comentou, de diferentes visões. Então, eu tenho, talvez pelo meu histórico, pela minha criação, tenho uma visão mais analítica, consigo pegar um pouco mais do todo e também pego um pouco mais da parte, da parte de desenvolvimento que os meninos trazem também, do pensamento lógico. Acaba sendo um complemento aí, com né? certeza. A gente vai falar mais sobre esse assunto, mas no próximo bloco a gente volta já já. Estamos de volta no programa de hoje falando sobre os desafios das mulheres na área tecnológica. Apesar do crescimento do setor, ainda é baixa a representatividade feminina. E isso começa nas universidades. De acordo com pesquisa realizada pela PNAD, 79% das mulheres que ingressam em graduações relacionadas à área de tecnologia da informação abandonam a faculdade ainda no primeiro ano. Isso acaba se refletindo no mercado de trabalho. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês pensam, como é que vocês enxergam essa escassez das mulheres no mercado de trabalho? Bom, eu como coordenadora de curso, né, de nível universitário, né, eu vejo que, primeiro que as alunas são minoria ainda, mas o fato de algumas delas, às vezes, uma gestação, né? Podem afastá-la por um tempo da faculdade. Né? É um número muito alto, 79% de evasão. Muito alto, muito alto. É muito alto. Às vezes, a falta de identificação com o curso, né? Então, não é só a mulher em si, né, que evade por falta de identificação, por exemplo, né? Mas como ela é uma minoria, a gente acaba vendo esse percentual de uma forma mais grandiosa, né? Mas, realmente, muitas vezes gestação, às vezes não se identifica com o curso, né? Às vezes tranca por um tempo e volta,
né? Você falou um fator que eu acho que é muito importante, essa questão da maternidade. Sim. Né? Não só na questão da tecnologia, né? Acho que em todos os níveis, mas é um fator, inclusive eu vi numa pesquisa que é um dos fatores que realmente afasta a mulher do meio. Dos estudos, Eu né? estava Dos conversando estudos. com as meninas, antes da gente, né, chegar no estúdio, eu mesma, né, me afastei do mercado por 2 anos, por conta de maternidade, né? Tenho 2 filhos, eles eram pequenos, alérgicos, eu vivia mais em hospital do que em casa, então eu tive que me afastar por 2 anos para poder cuidar deles, entendeu? Então, muitas vezes, esse nosso lado matriarcal nos afasta mesmo do mercado, né, de um curso. Então, assim, mas o que eu posso dizer, assim, para todas as mulheres é que não percam a sua essência, né? Voltem, lutem pelo que vocês acreditam. Sim, nós mulheres podemos estar em todas as áreas, desenvolvimento, infraestrutura, segurança, banco de dados, aquilo que a gente se propõe, a gente pode fazer. E o né? ideal é que a gente tenha um parceiro realmente, né? Porque nesse momento aí podia dividir as atividades. Né? Mas nem sempre, né? Pois é, eu acho que a gente precisa arrumar uma forma de mudar esta realidade, né? A responsabilidade é dos dois, eu acho que tira um pouco desse peso das nossas costas, né? Como é que vocês enxergam isso? Tem um ponto nisso, né, que eu acho interessante, e aí é muito a minha visão pessoal, né, sobre, né, a mulher, ela tem, né, a questão da maternidade em qualquer área que ela vá atuar, né, e eu enxergo dentro da tecnologia uma oportunidade dentro disso, porque, por que eu estou dizendo isso? Na tecnologia, falando do desenvolvimento e tudo, o mercado, ele carece de bons profissionais, né? A gente sabe, né, que existe muita vaga, que está faltando gente qualificada, né, para poder ocupar esses espaços. E eu enxergo uma oportunidade para a maternidade dentro da tecnologia, por quê? Porque se aquela mulher faz como a Odecília, se afastou ali durante 2 anos, mas dentro da rotina dela, ela conseguiu continuar estudando novas linguagens, aplicando ali um pouco do conhecimento dela, porque dentro da área de tecnologia, claro, é importante você ser formada, é importante você ter ali os seus cursos, tem as certificações que vão validar que você tem aquele conhecimento, mas tão importante quanto é você mostrar que você consegue realizar aquele trabalho, de você consegue entregar aquele projeto. Então, diferente de algumas outras áreas, que quando a gente não está, né, se afasta por 2 anos, por exemplo, aí que você vai buscar de novo se recolocar no mercado, tem todo... mas você ficou 2 anos afastado, você está defasado, você interrompeu a sua carreira. Mas se você, como desenvolvedora, por exemplo, volta e tem um teste, você consegue fazer esse teste e provar que você tem toda a qualificação para se recolocar naquele... Eu enxergo como um espaço de mais oportunidades. Mas é como eu estou dizendo, uma visão muito pessoal. Como eu venho de uma empresa de tecnologia, eu enxergo isso como uma oportunidade. Então, uma mulher que veio ali, se afastou por conta da maternidade, ela jamais vai ser desconsiderada para fazer um processo seletivo e mostrar que ela é capaz de realizar aquele trabalho, sabe? Então, eu acabo encontrando como uma oportunidade. Apesar de saber que é difícil também, mas em comparação com outras áreas, eu acredito que é mais oportunidade em comparação com outras áreas que a mulher também atua e que quando se afasta, ela tem mais dificuldade para retornar. E até para que as pessoas que estão assistindo possam ter como exemplo, eu queria que vocês falassem um pouco das dificuldades que vocês encontraram, os desafios, para que vocês conseguissem se manter e chegar aonde vocês estão agora. Assim, também, para além do que já foi comentado aqui, eu acho que uma dificuldade, por ser um ambiente predominantemente masculino, acho que a primeira dificuldade é dar o primeiro passo, que é a mulher entender que ela tem capacidade de estar ali no ambiente e cursar um curso da área de tecnologia, da área de computação, até mesmo pela criação, por todo o histórico, né? E às vezes também apoio familiar de mostrar, olha, eu quero seguir essa área, eu acredito, e talvez a família achar, não, acho melhor a área da saúde, né? Então acho que essa decisão, vocês tiveram um apoio familiar? Por que vocês pensaram em entrar nesse ramo? Pronto, no meu caso, a minha formação é da administração, né, que tem um pouco mais de mulheres em relação à tecnologia, mas eu acho que para mim o que fez total diferença foi a representatividade. Como eu estava comentando, na empresa que eu trabalho hoje, tinha uma liderança feminina muito forte no time de tecnologia, que é a Larissa.
E ela foi uma inspiração para mostrar para mim que naquele ambiente eu também conseguiria estar ali. Era um ambiente que eu também conseguiria chegar, eu teria capacidade para estar ali. Então, acho que, refletindo muito esses dias, o que é que me fez brilhar os olhos para estar nesse ambiente foi justamente ter essa representatividade, ter uma pessoa que mostra ali, as mulheres também podem chegar aqui, elas também têm um espaço na tecnologia, no produto, e tudo isso faz total diferença. E eu acho que programas como o seu, né, já trazendo aqui para a nossa conversa, trazem muito disso também para as mulheres, né? Entender que, nossa, existem mulheres sim que têm total capacidade de estar ali na área da tecnologia. Então, acho que todo esse movimento de mostrar exemplos, mostrar o que a gente está fazendo faz com que inspire outras mulheres a quererem estar ali também. O meu exemplo, ele já permeou assim alguns outros caminhos. Eu sou formada em serviço social, uma área extremamente bem humanas, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa de tecnologia. E nessa empresa de tecnologia eu fiquei simplesmente encantada. Apesar de não entender na época como funcionavam as coisas, eu fiquei muito encantada. E eu preciso trabalhar com isso. E eu acabei entrando no meio da tecnologia através do marketing, né? Foi através do marketing. E encontrei diversas dificuldades, mas não em si em exercer as minhas funções ali dentro do marketing, mas sim quando eu comecei como mulher, né, a ter a posição de liderança, né, de estar ali já buscando assim um pouco mais ambiciosa, buscando galgar novos caminhos, buscando, sabe, alcançar o que na trajetória de um homem, por exemplo, é super normal para ele, né? Tipo assim, já é normal ele traçar aquele caminho e todo mundo acha lindo, ele tá certo e tal. No caminho de uma mulher já entram outras questões e a gente sabe que não é tão simples assim, né? Eu tive o apoio das pessoas à minha volta, né? Da minha família também. Eu venho de uma família de empreendedores, então quando eu entrei nessa startup, eu sou a primeira pessoa depois dos fundadores, né, da startup, que é a Suri, né? E eu fui a primeira contratada, digamos assim, e depois me tornei sócia, né, e passei a ser diretora, né, dentro da empresa também, né? Eu sou responsável por 2 áreas hoje dentro da empresa, né, como diretora. Então, assim, dificuldades, tiveram muitas, dificuldades de comunicação. A gente sabe que como mulher, para conseguir o espaço de fala, para conseguir mostrar, tipo assim, ser ouvida adequadamente, às vezes a gente precisa primeiro provar que a gente é boa no que a gente faz, no que a gente... para que eles tenham confiança e aí, por confiar que a gente vai fazer bem o nosso trabalho, que a gente vai, eles começam a escutar, porque se eu faço um bom trabalho, o que eu estou dizendo, que eu estou contribuindo, também deve fazer sentido. Eu não tive muitos problemas relacionados a isso, não vou dizer que não tive, porque como mulher a gente sabe, culturalmente os homens são criados também para não nos dar esse espaço. Então, é super natural para eles, até... Eles saem da... É estrutural, exatamente, né? Eles saem do conforto deles quando eles nos dão esse espaço, né? Então, assim, conforto, quando eu digo, é o estrutural que eu estou colocando, É porque eles foram criados de uma maneira, então, assim, quando eles se deparam com a realidade totalmente diferente do que eles acreditam que é a normal, então eles se perdem. Qual é o meu papel aqui dentro da sociedade? Faço aqui agora, né? Exatamente. Eu sou provedor, eu sou, né? Exatamente. E agora? Essa menina aí chega e já está, né? Não é bem assim. Exatamente. E às vezes... Isso é que a gente tem que começar a desconstruir, né? Total. Sim, totalmente. E às vezes eles mesmos não percebem, porque assim, eles confiam cegamente no seu trabalho. Você faz o seu trabalho, eles nem se preocupam com o que você está fazendo, porque eles confiam. Mas na hora daquela fala, daquela coisa, eles... É como se não abrissem tanto espaço, porque estão acostumados com aquele ambiente onde as vozes masculinas são as que são as mais ouvidas, né? Mas aos poucos eles vão modificando isso, porque pelo menos eu tive a sorte de os meus sócios serem genuinamente comprometidos em se tornarem homens melhores, pessoas melhores, líderes melhores. Então, eu tive essa sorte, né? Então, mas eu sei que não é a maioria dos espaços. Então, eu consegui alcançar esse espaço, né, galgar essa minha trajetória dentro da empresa de uma maneira mais fácil, sem tantos ruídos, digamos assim, e recebendo as chances que seriam dadas a qualquer outra pessoa. Mas eu sei, eu já fiz parte de grupos de mulheres onde a gente se reunia como empreendedoras para conversar sobre as dificuldades que a gente passava, e não é a maioria dos espaços por aí. E eu venho de uma startup, a Carol também, não é a realidade da maioria das startups também.
Mas as que vocês trabalham, elas têm uma outra visão, assim? Sim. A da Carol foi fundada por uma mulher que eu conheço também, é uma colega minha, que é a Larissa, foi fundada também por uma mulher, então isso faz toda a diferença em toda a estruturação do negócio, Com né? certeza. Eu me tornei sócia da empresa também muito cedo, então, antes mesmo de ser sócia, eu já brigava como se eu fosse dona daquilo dali mesmo, então também ajudou em toda a estruturação da empresa se tornar, ter um olhar feminino, né? E por aí vai, né? Então, assim, isso nos deu esse espaço, né? Mas a maioria das empresas não são formadas só por homens, quadros societários só de homens. Então, assim, até dados mesmo brasileiros, das startups brasileiras, né? Mostram que tem pouquíssimas mulheres como fundadoras. E isso reverbera em toda a estrutura cultural das empresas. Sim. Todas as contratações, né? Também tem toda... Como você falou, né? Quando a maioria dos diretores do quadro societário é masculino, acaba que isso reflete mesmo toda a estrutura. Você passou por todo esse processo também? Eu passei um processozinho talvez um pouquinho maior, assim, eu já comecei na área de tecnologia, fazendo cursos, depois fui dar aula em cursos, aí trabalhei na parte técnica mesmo, mexer com computador, abrir máquina, né? Depois fui fazer cursos, né, de certificações, fiz certificações, comecei a trabalhar em empresas assim maiores, bancos, secretarias, fiz minha graduação, meu mestrado, né? Quando eu fui fazer graduação, meus filhos já estavam com 9, 10 anos, eu disse, menina, eu vou fazer minha graduação logo, porque senão esses meninos vão para a faculdade e eu ainda não fiz, né? Então, porque assim, a maternidade, né? Então, eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar com tecnologia antes de fazer minha graduação, né? Fiz minha graduação pela Estácio, depois voltei pela Estácio como professora, hoje sou coordenadora, né? Passei muito tempo só no mercado, mesmo assim como analista, né, de infra, e hoje estou na coordenação, mas assim, foi assim, passo a passo. Tive algumas dificuldades? Tive. Uma vez na certificação, fiquei até muito chateado, tinha uma certificação que eu ia fazer da Microsoft, tinha muito cálculo, e um colega, né, chegou para a gestão e disse assim, Odeci não vai fazer essa prova, tem muito cálculo. Gente. Acredita? Acredito. Como assim? E assim, eu sou muito de exatas também, gosto muito de exatas, né? Eu disse, aí a minha gestora perguntou, você se acha apta a fazer essa prova? Eu disse, claro, eu vou fazer a prova. Eu fiz, passei, né? Na época eu fiz algumas certificações Microsoft, eu tenho 14 provas da Microsoft, né, durante o meu percurso, né? Deixei de fazer certificação, porque quando eu fui fazer o mestrado, a gente tem que ter saúde mental, né? Ou estuda uma coisa ou outra, né? Sim. Mas assim, eu tive que provar algumas coisas, sabe? Tem que estar provando algo, né? Tive. Meninas, vamos terminar esse bloco com a bela voz da Alice e a gente volta já já. Cheguei pra Cat, perguntei quantos anos eu tinha. Ela disse 35, eu quase morro antes dos 20. Meu bem, você não viu que eu tenho mais de 1 metro de perna? Te dou uma voadora e você vai pra vida eterna. Será que eu vou envelhecer antes de viver? Mamãe, eu vou sair de casa. Ela, cê vai fazer o quê? Eu ato, ela ato, eu ato, ela ato, eu ato, ela atoa. Mãezinha linda, beijo no coração, já está... Estamos de volta com Roda de Mulheres e neste último bloco vamos para o espaço da artista, conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Alice Brasil, que está de volta aqui ao nosso programa e tem novidades, não é isso, Alice? É isso. Conte-me tudo, não me esconda nada. Bem, atualmente, né, eu estou trabalhando na Procuradoria Especial da Mulher, com essa parte de ajudar as assistidas, acolher, e a música sempre a gente está em movimento e ela deixa tudo mais fluido, né, a gente falar sobre esse assunto. Isso é meu cotidiano, né, estar neste lugar. Mas também eu estou em 2 infantis, não vou apresentar aqui no Ceará, vou apresentar em Parnaíba agora, 21, 22, 23, 24, 25. Que maravilha. E qual o nome? São o Pequeno Príncipe. 2 peças de teatro. O Pequeno Príncipe. E também vou apresentar Palhaço Sapeca Levado à Breca,
que eu faço na palhaçaria, é bem divertido, assim, mais para esse público, né, mais leve, adora. E também eu passei agora no Festival de Música de Fortaleza, foram selecionadas 30 composições, e uma composição minha entrou para cantar. Palhinha? Eu não posso divulgar a música, mas eu posso fazer a introdução, pode ser? O nome da música... Claro, vai poder passar por aqui sem dar uma palhinha. O nome da música é Gata Magia. Foi depois de um chifre que eu levei. Gente. Alguém levou um chifre aqui? Não, imagina. Quem levou Ninguém, chifre? Né? Então, meu cabelo nunca mais desceu. Então é só a introdução, tá? Eu sou tranquila, eu sou da paz, eu sou de boa, eu sou maneira e companheira. Te deixo sair pra onde quer, mas se eu te ver com outra mulher... É só a introdução, eu falei. Ai, gente, maravilha. Muito bom. Aí esse festival, fala mais um pouco sobre esse festival. Esse festival de Fortaleza, né? Foram 30 selecionados, são músicos de todo o Brasil, que foi uma seleção aberta para o Brasil todo. Maravilha. E aí eles aprovaram, era para ter, por causa dessa Copa, pandemia, 1000 mudanças, né? Então a gente foi adiada, era para ser em janeiro, mas em abril vai ser no Teatro São José e vão passar as datas para a gente. Eu fiquei sabendo dessa notícia ontem. Então já está aqui quentinho. E é isso. A Alice, a música dela é muito contando a história. Tudo né? eu vivi essa história aqui, é minha história. Sou cantautora, né? E tem humor, né? O que eu acho mais delicioso assim, no canto dela, ela tem humor na música. É isso. Eu gravei o primeiro CD, vocês podem encontrar na Spotify, Alice Brasil, com o álbum Me Abracem. Vou gravar o segundo, né, que é o EP Em Pânico, Canto Sol, que é mais para esse lado mesmo sobre a violência, sobre essa parte de empoderamento, empoderar-se, né? E também vou fazer o single da Gata Magia, que está no Roda, né? E tem essa parte mais teatral, essa que eu cantei no próximo da Gata Magia, ele se inclui nessa parte mais, nessa linguagem. Que você colocou. E é isso. E são muitos projetos, e a gente na luta como artista como vocês, assim, toda hora ficar se autoafirmando, tipo, na profissão, porque é atriz, o pessoal não... É muito complicado você ser pioneira nas coisas, né? Eu, na minha família, sou pioneira nas artes. Então, tenho 15 anos de carreira, mas sempre eu tenho que estar falando o que está acontecendo e realmente E eu acho que na arte a constante. autoafirmação ainda é maior, porque assim, as pessoas ainda perguntam assim, você faz teatro, mas você trabalha com o quê? É isso. Né? Mas, é como se a arte não fosse um trabalho. Teve uma né? vez, eu tinha uma carteira assinada no grupo de teatro que eu fazia, minha carteira era assinada como atriz. Né? Eu passei numa loja dessas grandes e tal para poder fazer um cartão da loja. E eu deixei, assim, qual é a sua profissão? Atriz. Ela olhou para mim, eu nunca lhe vi na televisão. Aí a senhora, então, mas eu sou atriz. Aí eu tipo, atriz, pode aprovar o cartão da menina, por favor. Ai, obrigada, senhora. A Ainda gente passa tem por isso, gente, até hoje, mas é a missão da gente, né? A gente tem a missão, cada um, eu digo que a gente é escolhido, a gente não escolhe, né? Se fosse mais fácil, eu teria escolhido uma coisa que me remunerasse melhor ou tivesse menos dificuldades nessa luta diária, né, que a gente tem. Porque ser artista realmente é muito além Gente, mas a arte é algo assim sublime, né? A arte, ela eleva. Né? Acho que se não existisse arte, não conseguiríamos suportar tantas coisas assim que, né? Um mundo tão agressivo, tão violento, sem arte, então iríamos todos sucumbir. Então, sua arte é maravilhosa, sua voz é maravilhosa. Então, assim, tem mais uma palhinha pra gente? Temos. Eu vou tocar... essa tá no primeiro CD, né? Que se chama Meleca. Eu gosto muito de falar... Tem nomes de músicas de Golô, Meleca, Cheiro do Queijo. Eu gosto de enaltecer essas palavras, essas frases. Será que eu sou maior e quase sempre eu não uso pó?
Talvez porque não sei dançar e me esbarro sempre em algum lugar. Fazer o quê? Eu gosto de você, mas você não gosta tanto assim de mim. Fazer o que, fazer o que, fazer? Faço coleção de rosas murchas, ainda durmo com o cinho que meu ex me deu. A porta do meu quarto é branca, quem sabe assim eu tenha paz. Todo dia eu rezo, creio em Deus Pai. Amém. Vim te perguntar onde os meus pais erraram tão. Sei que meu cabelo não é, oh meu Deus. Meleca todo mundo tem, espinha todo mundo teve, eu tenho meu bem. Fazer o que, fazer o que, fazer? Faço coleção de rosas murchas, ainda durmo com o cinho que meu ex me deu. A porta do meu quarto é branca, quem sabe assim eu tenha paz. Todo dia eu rezo, creio em Deus Pai. Amém. Amém. Muito bom. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é, onde você é coordenadora, o curso, qual a expectativa dos teus alunos, assim, quais as dificuldades que você sente mais? Bem, assim, inicialmente nós começamos acolhendo os alunos que vêm do nível médio, né, terminando a escola. Tem alunos que já chegam me chamando de tia. Então, a pior dificuldade deles é realmente entrar no mundo universitário, né, entender o que é uma faculdade. Às vezes tem um aluno que diz assim, professora, eu não vou ter aula todo dia. Não, só são 4 disciplinas, 4 vezes por semana. Então, eles já têm aquela cultura da escola, né? Então, a gente vai desmistificando, né, a cultura com a qual eles vêm para a nova cultura da faculdade. E aí a gente vai apresentando, a gente tem uma semana acadêmica, onde a gente mostra todas as disciplinas, os professores, como é que vai ser a vida acadêmica dele. A gente mostra que o curso dele vai ter uma visão geral de tecnologia e aí ele vai se identificar com alguma área. Ele vai se identificar com a área de desenvolvimento, de segurança, de gestão, de banco de dados, né? Então, de acordo com o que ele se identificar, depois ele vai fazer uma especialização, né? Então, assim, enquanto coordenadora, eu escuto muito assim os anseios dos meus alunos. Eles chegam lá, professor, eu estou com dificuldade nisso, aquilo. Eu ajudo a ajustar uma melhor grade ao que ele se propõe, né? Eu tenho alunos que são surdos, né? E a Estácio, ela tem o intérprete, ela garante o intérprete para esses alunos que têm essa dificuldade. Essa questão da inclusão, né? Nós temos, né? Então, assim, ontem mesmo eu tive uma entrevista com a mãe de um aluno surdo, né? Tranquilizando, junto com o NAAP, que é o nosso... A gente tem um núcleo de apoio psicopedagogo também, né? Então, assim, para dar esse apoio para a mãe desse aluno, que ele vai ser bem acolhido, né? Eu tenho alunos autistas, né, que a gente tem a proximidade com a mãe, eu tenho uma avó que é no meu coração, ela vai deixar o Eric, vai buscar, vai deixar, e assim, ela vai lá, professora, como é que ele está? E assim, os alunos se identificam bem com ele. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Eu estou na coordenação desde 2016, né, então já fazem 7 anos que eu estou na coordenação, sou professora. Eu gosto de acolher os alunos de primeiro semestre, então todo primeiro semestre eu estou dando aula, porque eu quero conhecer esses alunos, eu quero me aproximar deles para poder ser uma porta, né, assim, para eles, assim, senhora, eu posso bater aqui e conversar com a senhora e tirar dúvidas, né, enfim. E existe um caminhamento aí para que esses adolescentes, esses estudantes... Para o mercado? Para o mercado? Sim, a Estácio, ela tem uma área onde o aluno vai colocar os seus dados lá, construir o seu currículo, né? As empresas colocam lá também as suas vagas, né? Que é um blog voltada para isso, uma central de vagas. E a gente também tem parceiros, né? O CIE, nosso parceiro também, e outros parceiros, né? A gente tem empresa de tecnologia que vai buscar, eu recebo muita vaga de tecnologia, né? A Odecília tem essa vaga tal. E o interessante é que com a tecnologia, o WhatsApp, por exemplo, eu crio grupos com os meus alunos, eu posto vagas que eu recebo de empresas, né, que eu tenho conhecimento, parcerias, e os alunos começam a colocar também, professor, aqui onde eu estou tem uma vaga tal, aqui, entendeu? Então, assim, é uma, como é que eu vou dizer, uma aliança muito boa entre coordenação, alunos, mercado. A gente faz eventos com o mercado, a gente traz o mercado para dentro da instituição, para o aluno começar a se enxergar no mercado, entendeu? Então, assim, a gente tenta realmente deixar esse aluno pronto. Qual é o potencial desses alunos?
potencial é muito bom, porque agora eu gosto muito de dizer para eles, a gente está aqui para preparar, mas você tem que fazer a sua parte, né? A gente está aqui para lhe dar o caminho, mas você tem que se esforçar em casa, né? Não pode só absorver o que está aqui, ir para casa e não fazer mais nada, né? Hoje eu tenho alunos que com a pandemia fortaleceu muito a questão do home office, né? Então eu tenho alunos que de primeiro, segundo semestre, que já tem um pouquinho mais de conhecimento, já conseguem uma vaga de estágio. Tenho alunos estagiando home office para empresas de outro estado, entende? Eu tenho alunos que já foram para Portugal, né, Espanha. Então, assim, eu gosto de mostrar que o futuro deles, eles vão traçar. É interessante que é um setor que ele é muito amplo, Muito. né? Tem 1000 possibilidades. Muitas possibilidades, muitas. Hoje o mercado está brigando para o profissional de TI, certo? Então, as empresas estão perdendo profissional de TI para outras empresas, né, que dão melhores oportunidades, às vezes uma melhor qualidade de vida, né? Por exemplo, um profissional de TI que trabalha aqui em Fortaleza pode ser alocado para uma empresa que, sei lá, em São Paulo ou outro estado, que paga melhor para uma pessoa trabalhar em casa, né? O meu filho mais novo está na Espanha, trabalhando com tecnologia, né? Uma vez eu fiz um evento e eu trouxe ele, assim, virtual, para dar um depoimento para os alunos, né? Para ver que realmente é possível. Eu faço eventos com alunos egressos, para eles verem onde é que estão os alunos egressos hoje, né? Onde é que eles estão. Isso é muito importante, né? Sim, Porque você... Como é que eu posso atuar nessa área com as minhas possibilidades, né? E você... ver isso a gente muito estimula muito, né? Estimulante mesmo. E assim, eu tenho o maior prazer de chegar numa empresa e meu colega diz, olha, eu tenho alunos teus aqui trabalhando comigo, né? Tem uma empresa que trabalha com segurança, ela diz, olha, tem vários alunos teus trabalhando comigo aqui. Então, isso para mim é muito gratificante, eu vejo que o meu trabalho tá sendo bem feito, né? E a coisa, assim, que eu vejo que realmente que eu concluí o meu trabalho é numa solenidade de colação de grau, onde eu vejo os alunos felizes, os pais, né, os familiares lá, vendo que aquele sonho realmente virou realidade, que aquele menino está no mercado. E muitas vezes trazem uma melhor qualidade de vida para a família. Meninas, nosso tempinho está acabando, mas antes de terminar o programa, eu gostaria que vocês, assim, falassem um pouco, uma mensagem para as meninas que estão aí nos assistindo, que queiram entrar neste ramo, queiram entrar na área da tecnologia, da tecnológica, o que é que vocês aconselham? Perfeito. Meu conselho acredito assim, né? Hoje, para as meninas, né, que estão aí, talvez saindo do ensino médio, né, pensando no que fazer, né? Elas já foram criadas, já estão com aquela questão cultural e tudo. Eu acho que minha mensagem é se permitam pensar para fora daquilo que parece ser o mais natural para as mulheres, né? Que parece ser o mais confortável. Então, assim, se permitam pensar, imaginar vocês em uma outra área, uma área tecnológica totalmente diferente do que vocês acreditavam ou cresceram acreditando que era o caminho que estava posto ali, que seria o mais fácil, né? Como a gente falou também tanto aqui, né? Sobre a facilidade de seguir o caminho geral e que é colocado aí culturalmente para a gente, né? Então, assim, se permitam, busquem conhecer essas tecnologias. Existem diversas áreas, como a professora também disse, né? Por exemplo, a Carol compartilhou aqui um pouquinho da experiência dela. Existem diversas áreas dentro da tecnologia que hoje uma mulher pode atuar e são interessantíssimas e são estimulantes e são coisas que você vai acordar se você se identificar feliz para fazer. Então, assim, isso é muito legal. Então, se permitam conhecer, busquem referências. Existem muitas mulheres. Eu citei aqui a Nina Talks, né, que é a Karina. Ela é super referência, principalmente no meio mais jovem, né? Então, busquem conhecer. Essa dica que você deu, tem o link? Como é que acessa? Nina Talks. @Nina Talks. É Talks de conversa, né? Certo. Em inglês. Então, assim, ela tem se tornado uma referência e tem criado uma comunidade forte que impulsiona e estimula outras mulheres a buscarem também esse caminho. Meninas novas, né, estão seguindo ela, meninas saindo ali do colégio. Então, acho que é importante a gente buscar essas referências para a gente mudar. E eu também deixo um apelo, né, a todas as mulheres que são mães, que permitam que suas filhas experimentem brincadeiras diferentes. Permitam que elas possam vivenciar
uma brincadeira de desconstruir um telefone, um carrinho ou qualquer coisa. Se der um fogão, dê um que pareça elétrico, pelo menos para ela tentar desmontar e depois montar de novo. Muito bom. Claro que tudo é permitido, mas eu digo assim, permita que exista essa busca, né? Não tente colocar ela ali no caminho que toda a sociedade vai empurrando, né? Todas as mulheres. Então, acho que isso vai fazer com que a gente venha ter um futuro onde a gente vai ver essas estatísticas totalmente mudadas, né? Restaurar lá o espaço das mulheres dentro da área de tecnologia. Então, começa tanto com quem está hoje escolhendo o seu caminho, como também quem está escolhendo, né, ali guiar o caminho de uma criança, né, de uma meninazinha aí para o futuro. Muito bem. Sim, com certeza. Eu acho que só complementando o que as minhas colegas já falaram, eu acho que é muito de se permitir também e de entender as suas potencialidades, né? Como a gente comentou, eu sou muito boa em matemática, então entender que existem áreas que você pode potencializar cada vez mais o seu conhecimento, a engenharia, né? Áreas mais técnicas. Então eu acho que entender que esse espaço também é nosso, que a gente também pode ocupar esse espaço como mulher, com os nossos conhecimentos, com toda a nossa bagagem. Também existem outros programas, né, além dessas indicações, que ajudam a estimular a mulher aí na área da programação. Então, tem um programa, Elas Programam, que é focado justamente para trazer para as mulheres esse espaço. Algumas que querem ingressar ainda nessa área, que talvez ainda não tenham tanto conhecimento, então queiram ingressar. Tem outro também, que se eu não me engano o nome é Programarias, que é tudo junto, né? Que também para estimular. Então eu acho que, como a gente comentou, a representatividade importa, a gente está falando sobre isso aqui hoje, importa muito. E eu acho que o recado que eu dou é que a gente pode, e o que a gente quiser, o que a gente se propôs a fazer, a gente consegue, independente dos preconceitos, independente de todas as barreiras que a gente vai quebrar, mas eu acho que tem uma rede de apoio, como a gente está falando aqui também, muito forte, de outras mulheres que vão ajudar e as mulheres também, né, que estão no mercado de trabalho, ajudar umas às outras a gente a crescer junto, né, a trazer, a puxar cada vez mais mulheres para esse mercado. Eu quero só, complementando, dizer que as mulheres acreditem no que ela se propôs a fazer, o que ela vai fazer e vai fazer bem feito, né? Não deixe que ninguém diga que ela não pode, porque ela pode. Então é ela enxergar onde ela quer chegar e traçar o caminho, né? Traçar as suas metas de pequeno, médio e longo prazo até alcançar o seu objetivo, porque ela vai alcançar. É isso. Meninas, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito gostoso, muito, né, muitas dicas aí para quem está interessado em entrar nessa área. Obrigada pela participação de vocês, tá? A gente vai ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando através das redes sociais, no YouTube. E a gente se vê na próxima semana. Vamos encerrar, claro, com Alice Brasil. Obrigada. Até a próxima semana, gente. Essa música é de Caio Batista, um grande compositor daqui do Ceará. Sei que a gente não tem mais aqueles planos de tentar seguir. Vou andando e pensando onde é que se encontra o que a gente quis. Eu corro pro mar pra me acalmar, meu bem, eu corro pro mar pra me acalmar. Deixo a onda bater porque ela me dá vontade de seguir. Feche os olhos e o vento me traz o teu cheiro que se encaixa em mim.